BMC News, informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos aí vocês que estão já nos acompanhando desde cedinho aqui na BMC News. Está começando a partir de agora a BMC Pre-Market comigo, Débora Oliveira. E daqui a pouquinho também nossos comentaristas por aqui, Marco Prado, Alex André e também o André Moraes hoje com análises gráficas para a gente fazer esse fechamento da semana por aqui. Então, gente, sexta-feira, graças a Deus, vamos lá, dia 21 de julho, vamos para as notícias que devem movimentar esse mercado nessa sexta-feira. Sexta-feira todo mundo gosta, já começa o dia com humor, né, mais animado. Então, vamos lá entender como que a gente vai ficar com as notícias aqui, os impactos, né, inclusive, dessas notícias nessa sexta-feira, porque, gente, a gente anda bem esvaziado, tanto de dado econômico, como também de notícia, dia bem morno por aqui. E aí, ó, os principais mercados da Ásia fecharam a semana sem direção única, depois, né, da correção forte dos papéis de tecnologia em Nova York, com os balanços mistos de Tesla e Netflix. A Bolsa de Hong Kong interrompeu sequências de 3 baixas, com ganhos inclusive em tecnologia, depois de Pequim anunciar medidas para estimular as vendas de veículos eletrônicos e acenar com alívio em restrições para as vendas de moradias nas maiores cidades. No Japão, a inflação ao consumidor em junho avançou mais que a projeção, mas a expectativa é de que o Banco do Japão mantenha a política ultracomodatícia na decisão da semana que vem. Em Dalian, o minério de ferro acabou fechando com viés de baixa. Vamos acompanhar durante a segunda sessão como que vai ficar a cotação do minério de ferro. Os principais mercados europeus também operam sem uma direção única agora, né, com ajuste de tecnologia lá em Wall Street, pesando bem mais forte ali na Bolsa de Frankfurt. No Reino Unido, as vendas do varejo de junho surpreenderam, subindo leve 0,7%, né, bem acima da projeção, que era de alta de 0,2%. Já no pré-mercado lá de Nova York, os índices avançam em bloco, sugerindo a recuperação com garimpo ali de pechinchas, algumas pechinchas ali no dia mais esvaziado, como eu falei para vocês, tanto de notícia como ali de dados. O foco dos investidores acaba migrando para a semana que vem, né, que é onde a gente vai ter decisões de juros nos Estados Unidos, na zona do euro e também no Japão, além de balanços de Microsoft, Alphabet, que é na terça-feira, né, Meta na quarta e Amazon na quinta. Falando de petróleo, os preços da commodity sobem desde o início da madrugada aqui do Brasil. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o Golfo Pérsico. Isso depois, né, de algumas investidas do Irã contra navios petroleiros lá naquela região. Então, só para poder vocês ficarem atentos nos índices futuros, Dow Jones Futuro agora tem leve alta 0,06, S&P 500 Futuro sobe 0,30, Nasdaq Futuro está subindo agora 0,59%. Na Europa, a gente tem, então, DAX, que está aqui caindo 0,34%, pesando aí, né, esses dados de tecnologia lá, lá dos Estados Unidos. FTSE permanece subindo agora levemente 0,09% de alta e CAC na França está subindo 0,29%. Em relação ao petróleo, permanece alta desde a madrugada. O Brent agora operando a $80,56 o barril, alta de 1,08%. O WTI está subindo aqui 1,14 a $76,51. Olhando aqui para o Brasil, gente, o Ibovespa promete uma volatilidade redobrada, viu? Por conta do game ali das opções, que pode inflar o volume de negócios. Mas, fora isso, é tão fraca, gente, a agenda aqui e também lá fora, que dificilmente a gente deve ver algum gatilho, né, para os mercados conseguirem operar mais altistas nessa sexta-feira. O fato é que os investidores já estão na contagem regressiva para a semana que vem, que promete ser muito quente, com reunião do Fed, como eu já falei para vocês, o Banco Central Europeu, além do PIB e também do PCI, gente, nos Estados Unidos. E quanto aqui, na temporada de balanços, a gente vai pegar força e vai engatar uma força com Vale na próxima semana. Também tem Uzi Minas, né? Vai ter Multiplan, ou seja, Gol, várias companhias que já começam a divulgar resultados na semana que vem, na próxima semana. Na agenda política, gente, hoje o Ministério do Planejamento divulga o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas no início da tarde. Ainda nesta sexta-feira, segundo Simone Tebet, os ministérios receberão as estimativas orçamentárias para o próximo ano e terão cerca de 2 semanas para responder ao planejamento sobre distribuição dos recursos.
O projeto de lei do orçamento de 2024 precisa ser entregue ao Congresso até o dia 31 de agosto. Lá fora, além das vendas do varejo do Reino Unido, que eu já trouxe aqui para vocês, de junho, teremos antes da abertura também resultado de Amex. E aí a gente vai atualizando vocês, é claro, desses números ao decorrer do dia nas divulgações por aqui. Mas nessa quinta-feira, gente, e para dar bom dia para eles, eu quero trazer um pouco aí dessa surpresa na queda dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, porque a gente acabou sinalizando ali que o mercado de trabalho, com esses dados, está muito aquecido ainda. E acabou recuperando também as apostas de pelo menos mais 2 altas de juros pelo Fed. A gente sabe que o mercado ainda está muito resistente em acreditar que o ciclo de aperto será mais longo e segue na torcida também para que o FONC pare de subir o juro após a reunião da próxima quarta-feira. Mas a reviravolta do mercado de emprego ontem exigiu reajustes dessas apostas e na ferramenta do Semigroup a gente tem ali uma alta agora foi de 25,3% para 32,1% a chance da taxa do Fed Funds ir para a faixa de 5,5% a 5,75% até novembro, ou seja, colocando na conta as 2 altas de 25 pontos base. A aposta majoritária, ainda, quase os 64%, ainda é de só mais uma alta, porém, nessa quinta-feira, ponto para os Falcões, meninos? Muito bom dia para vocês, Marco Prado, Alex André, vocês que estão aqui comigo já desde cedinho. Sextamos, graças a Deus, mas sextamos aí com os Fed Boys acordando animados nessa sexta-feira, Bom dia, Marco. Bom dia, fala Alex, bom dia. E bom dia para você que está assistindo o pré-market. Bom, perfeito. Ontem nós tivemos ali essa questão do emprego. Eu acho que um dado em específico, isolado, ainda não é o suficiente para a gente poder tomar alguma medida em relação à questão dos juros lá fora. O que a gente sabe é que, geralmente, o cenário de mercado americano, ele serve como um termômetro de recessão. Por quê? Porque quando você tem uma economia gerando muito emprego, no caso, no seu pleno emprego, trava-línguas aí, no seu pleno emprego, e não consegue engatar, por exemplo, sair de uma recessão, significa que a economia está no seu potencial e não está engatando. Então, quando o mercado vê isso, o mercado fala, poxa, se a economia está no pleno emprego e não consegue produzir mais, você imagina se começar o desemprego. Então, gera uma recessão. Mas, como eu falei, ainda é muito pontual o indicador de ontem. Eu acho que o payroll, por exemplo, é um indicador que ele é mais robusto em relação aos dados de cenário do emprego americano, mas numa semana sem indicadores, uma agenda vazia, ele acaba servindo como uma direção. Temos ainda muita lenha para queimar. Eu acho que semana que vem o mercado vai estar mais aquecido e hoje teremos um dia morno, apenas de ajustes de posições dos operadores de mercado financeiro. É isso mesmo, viu? Também acho isso, viu, Marco? Alex André, muito bom dia para você. Bom, ponto positivo para os Fed Boys, eu acho, nessa quinta, ou não? Você está mais aí otimista para só manter realmente um corte de juros lá nos Estados Unidos, Alex? Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Débora, eu tô, assim, eu indo mais para o conservadorismo, Tá. 2 altas de juros nos Estados Unidos, seguindo o playbook aí do mercado americano. Não vou inventar a roda aqui. Mas, por si só, olhando os dados de atividade, como o próprio Marco falou, nós podemos ter uma conclusão também um pouco diferente, Mesmo que o Fed traga mais 2 aumentos de juros agora, semana que vem e o próximo, a gente pode entender que o mercado vai ancorar grande parte da expectativa e começar a precificar isso em bolsa. O que significa? Se realmente a economia começar a desacelerar de uma forma, talvez, não eu falo dos 2 aumentos de juros, mas provavelmente aquela pausa, aquele ciclo de juros mais altos, pode diminuir esse time. Então, ou seja, talvez o Fed esteja pensando num espaço mais de médio prazo, de uns juros mais altos nos Estados Unidos, talvez ele comece a rever esse prazo, para começar a flexibilizar novamente. Então, acho que é essa expectativa que eu acabo olhando, acabo observando e que o mercado começa principalmente a trazer esse impacto, principalmente nas Treasuries. A gente tem visto muito esse impacto. Mas, por outro lado, Débora, eu vejo as ações americanas reportando bons resultados na média, no agregado. Claro que Netflix, Tesla não ajudaram até o momento, mas olhando o agregado, por enquanto, a surpresa é positiva. Então, isso também ajuda a entender, como o próprio Marco falou,
se a gente está com uma economia ainda resiliente, né, uma economia ainda pujante, mesmo que os dados econômicos tenham diminuído um pouco, né, tenha arrefecido ligeiramente ao longo dos últimos meses, ainda os resultados do segundo trimestre, que já passaram, né, olhando para trás, mostram uma resiliência. Agora, precisa mesmo saber se esse ímpeto vai continuar para saber se realmente o Fed vai trazer, né, subir a régua em relação a juros e esse juros vai mantendo o patamar mais alto ou ele vai rever esse time de juros mais altos para começar a flexibilizar e o mercado vai gostar bastante disso, aí o S&P, Nasdaq pode ganhar um fôlego adicional. É verdade. Bom, a gente vai ficar acompanhando, claro, para poder atualizando, né, o pessoal. A gente sabe que agora todas as atenções se voltam, né, para a semana que vem, nessas decisões que serão muito importantes. Vamos aguardar para poder entender, né, exatamente como o mercado vai reagir. Agora olhando para o Brasil, gente, e aí, agora para isso, eu quero trazer ele, André Moraes, muito bom dia para você, já para poder a gente começar as análises aqui também de Brasil, porque, bom, não deixou de ser uma conquista o fato do Ibovespa ter conseguido driblar ontem a queda do S&P 500 e ter retomado a marca dos 118 mil pontos, só que ainda sem volume, né, André? Ou seja, falta fôlego para esse Ibovespa voltar aos 120 mil pontos. E eu queria entender, do teu ponto de vista, o que está afetando tanto esse volume na tua opinião, André? Olha, bom, primeiro, muito bom dia a todos. Eu acho que um pouco a falta de notícias essa semana, essa espera que a gente tem para as reuniões de bancos centrais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil. E também acho que o vencimento de opções hoje segurou um pouco esse mercado. Então, acho que é um pouco disso tudo aí que acabou atrapalhando o andamento preço essa semana, né? Tá tudo muito chato. Aliás, há 20 pregões que a gente está trabalhando de forma lateral, como a gente tem mostrado aqui, né? Agora, esse ponto aqui em 120.600 é um ponto até certo, muito previsível, né? Porque a gente tem vários toques anteriores do mercado nessa região, né? Que a gente deixou, inclusive, marcado. A primeira vez, inclusive, foi um pouco antes da pandemia, né? Ou seja, este aqui é um ponto de forte resistência do mercado. Então, se tinha um lugar legal para o mercado parar, é exatamente esse. Agora, precisa que a gente volte a ganhar força para romper essa região de 120.600 para continuar a nossa caminhada. Eu comentei aqui há 15 dias atrás, que foi a última vez que estive aqui, que para cima, né, o ponto importante é o ponto histórico. Então, para chegar no 131, nem é tão difícil assim. O difícil é não ter esse 120 no meio do caminho que está interrompendo esse processo de alta do mercado. É isso aí, Débora. É isso, mas vamos dar uma olhadinha também, viu, André? Eu estava falando aqui com os meninos sobre, né, lá fora. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas lá de Nova York, porque olha só, as techs caíram depois dos balanços, né, lançarem inclusive dúvidas sobre esses pilares ali que vem trazendo esse semestre recorde ali para a Nasdaq, que chegou a acumular um rally de 45% esse ano, superando inclusive do S&P 500, graças, né, a toda essa euforia com a inteligência artificial. Só que ontem, depois dessa realização, queria entender, né, dependendo da análise mesmo, gráfica que a gente possa fazer, a gente pode começar a falar de uma reversão desse rally na Bolsa de Tecnologia americana, na tua opinião? A gente já estava no topo, né, com esse rally que a gente vem acompanhando nos últimos tempos? Não, eu acho que de jeito nenhum a gente pode falar em reversão, né? Porque a gente tem os mercados americanos subindo sem parar há bastante tempo. Então, ó, por exemplo, esse aqui é o gráfico do Dow Jones, né? Esse é o movimento que ele fez nos últimos 5 meses, né? Uma alta muito forte, né? A gente pode vir também aqui para observar os gráficos aqui de Nasdaq, né? O Nasdaq está subindo há bastante tempo de forma muito forte. O que a gente percebe, tanto em Nasdaq quanto em S&P 500, é um pouco de correção de uma forte tendência de alta, né? Esta correção, do jeito que acontece aqui, deixando um padrão de candle, como mostra aqui, até dá uma ideia de uma correção um pouco mais prolongada, tá? Mas não de uma reversão de tendência, né? Então, nos mercados americanos, a gente pode falar de início de correção, mas de jeito nenhum, olhando para o gráfico, de reversão de tendência. Maravilha. Bom, no câmbio, agora já olhando para o câmbio, né? No câmbio, meninos, o dólar voltou para a faixa dos 4,80. Mas essa alta aqui foi menor do que lá fora, isso,
né, com o real favorecido pelo petróleo mais caro e pelo fluxo estrangeiro, né, Marco? Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse dólar. Afinal de contas, chegando sexta-feira, o que você viu aí durante a semana, o que você entendeu aí desse câmbio, que apesar de tudo permanece bem mais resiliente ali, né? Pelo menos essa semana permaneceu nesse patamar de 4,80, né, Marco? O dólar, essa semana, ele se manteve aí de forma lateral. A gente teve no começo desse mês, né, uma puxada um pouco mais incisiva, próxima a R$ 5, e depois o dólar vem se equalizando à medida que as coisas, as notícias lá fora vieram trazendo uma calma para a moeda no modo geral. Mas o câmbio, ele tem acompanhado muito o movimento lá de fora. Como a gente não está tendo ainda uma entrada de fluxo muito expressiva, ele fica navegando aí nessa casa dos 4,80. Hoje a gente deve ter o dólar trabalhando acima disso, acima dos 4,80, já que a moeda sobe lá fora perante seus emergentes, mas vale lembrar, né, que o dólar é um ativo muito sensível à política. Então, qualquer fala de Brasília, a gente pode ter um movimento um pouco mais turbulento, o que eu não acredito, tá? O dólar deve se canalizar aí nesse patamar de 4,80. O que é interessante, se você for comprar, por exemplo, dólar no banco, por exemplo, você vai comprar muito próximo a R$ 5, né? É aquele famoso spread, né? Então, ainda o consumidor aí fora, né, a gente do dia a dia, não consegue comprar o dólar ainda abaixo de R$ 5, dado esse spread que os bancos colocam, Débora. Alex André, como que você está vendo aí esse câmbio nessa semana? Qual que é a tua análise aí em relação à moeda americana e também entrada aí de capital estrangeiro, né, por aqui pela Bolsa? Qual que tem sido a tua análise nessa semana? Débora, ainda bem que temos o André Moraes aqui. Bom dia, André, para responder para a gente. Mas olhando pelo ponto de vista econômico, né, eu não vejo uma mudança de tendência, tá, agora no curto prazo. Claro que o carry, né, isso sim muda, né, porque olhando para o próximo mês a gente vê um ciclo de corte de juros, né, então olhando para o carrego, né, olhando na visão do estrangeiro, talvez não faça tanto sentido. Mas por outro lado, a gente tem uma visão aqui que estruturalmente, né, acho que não só em relação a capital estrangeiro, né, entrando por aqui, mas as condições, né, fiscais, enfim, todo um ambiente macro, a gente não vê um ambiente se depreciando ali no curtíssimo prazo, né, pelo menos agora até o final do ano. Então acho que as premissas ali de $1 a 4,70, 4,60, acho que são bem factíveis na minha opinião. Claro que vai depender de se vai ter algum percalço no meio do caminho, mas olhando aqui de forma econômica, acho que tudo mais constante continua com as perspectivas inalteradas, Débora. Vamos lá então, André Moraes, para poder salvar aqui a pele do Alex André. Com certeza. Né? A gente vai encerrando essa semana com o câmbio acumulando ali uma certa alta, né, o André Moraes? Pelo menos pelo que eu estava olhando do acumulado que a gente tem até essa sexta-feira, até agora. Deixa eu só tirar, que eu tenho um monte de estudo aqui. Deixa eu deixar tudo isso aqui bonitinho, sem... Compartilha os estudos com a gente sujar também. Esse gráfico. Não, é verdade. Assim, só lembrando da última vez que a gente esteve aqui, né, o dólar tinha dado uma subida, né, vindo aqui na região de médias móveis, a gente comentava que a tendência dele era de baixa. Bom, pois bem, no dólar, eu vejo um ponto muito importante, a gente até se aproveitado disso para fazer operações no intraday, tá? É exatamente essa região aqui de 4,775, na verdade. Subir aqui um pouquinho, né? Mas, enfim, é uma região, tá? Este ponto é um excelente ponto de suporte para o dólar, né? Então, para mim, isso aqui é um divisor de águas. Por quê? Porque o mercado se segurando aqui acima, ele pode fazer repique e, eventualmente, até reverter tendência. Não acredito que isso seja o mais provável, né? O mais provável é sempre seguir tendência, é muito mais fácil seguir tendência. Portanto, eu entendo que como mais provável ser só uma parada para a gente descer um pouco mais. E aí, o meu outro ponto de suporte desse dólar é essa região até 4,670. Então, a gente, a partir do rompimento desse fundo, cria condição aí de cair mais 100 bips aí e, enfim, continuar a tendência de baixa do dólar, que já vem de longa data, tá? Então, para o dólar é isso. Entendi. Então, vamos lá. Olhando agora aqui para a nossa bolsa, até abrir o nosso profit da Nelogica aqui para a gente dar uma olhada. Eu estou aqui com o monitor de mercado no fechamento dessa quinta-feira. E olha só, papel que mais valorizou ontem, Natura, gente, 4,96% de valorização na sessão de ontem para a Natura. Isso porque o papel acabou sendo influenciado pela elevação de preço-alvo, né, pelo Bradesco BBI.
Foi de R$ 16 para R$ 24 a recomendação. Isso porque o banco está apontando que o valuation segue barato da companhia. André Moraes já separa para a gente aí Natura. Alex André, eu quero entender ainda do seu ponto de vista. Tá barato esse valuation então de Natura? Eu fico um pouco Tem cético. toda aquela operação, e é importante até, deixa eu até lembrar para o pessoal, né, da Natura junto com a Avon aqui na América Latina, né, Alex? Da Avon, então, é legal falar sobre a ESOP, sobre a Avon, porque a Avon era uma promessa de uma marca, para ser uma marca internacional, para competir com outras marcas lá fora, não vingou. Né? A da ESOP também foi uma outra estratégia que a gente sabe que não foi tão bem estruturada assim, e as sinergias entre as marcas, no final do dia, não se consolidaram de forma que o mercado colocava. Mas a Natura é tão queridinha, né, como o Rapvida, tem umas Localiza. Claro que são setores diferentes, mas a Natura entra nesse hall, né, de empresas queridinhas pelos analistas, pelos buy-sides. Eu não cheguei a ler o relatório do BBI, porque teve principalmente uma expectativa tão grande de crescimento de target. Mas a Natura, acho que assim, ela tem se provado ao longo do caminho, mas não chegou no ápice de melhora operacional, ou seja, num nível ali de execução impecável, algo que a companhia já deveria ter chego ali no passado. Mas ela está se esforçando, tem mudado sua estrutura, tem olhado para a rentabilidade, enfim. Vamos ver se agora a companhia vai trazer e colocar nos eixos aí, olhando para o crescimento, Débora. Vamos lá, então. Ô, Marco Prado, Natura vai ali para o setor de varejo, né? A gente sabe que é um setor que vem acompanhando muita volatilidade, mas ontem foi o grande destaque aqui, né, do papel. Qual que é a tua análise aí para a companhia? Você acompanha de alguma forma, assim, essa movimentação que tem tido? O que você acha aí em relação à determinação de valuation, assim como a gente tem visto nessa análise do Bradesco BBI, né? Tipo, o valuation está muito barato ou não? Porque, primeiro, quando a gente põe aqui, eu lembro que isso é uma coisa que é muito antiga do mercado, né? Como calcular o valuation. E aí entram várias teses que, no final das contas, colocam em questionamento, né? Dependendo do ponto de vista. Qual que é a tua análise em relação a isso, a essa recomendação de Bradesco BBI? Marco, acho que você mutou o seu mic aí. Mutei mesmo, mutei com força. Danadinho. Natura é o seguinte, Natura, você andou na rua, vê o povo cheiroso, tá todo mundo consumindo produto Natura, todo mundo cheiroso. Débora, assim, você viu que anteriormente não, há um tempo atrás, acho que foi no passado, o Alex e o André, não sei se recordam isso, a Natura teve um problema de balanço, teve uma de diretoria, alguma coisa meio sinistra que aconteceu na companhia, que fez com que a ação caísse aí, mas tudo foi resolvido, tudo foi sanado. Agora a companhia mostra aí realmente uma possibilidade, né? Eles são praticamente líder aí no setor, né? São uma empresa de ponta. No consumo, eu acho que, no modo geral, ela sofre, mas diferente das empresas de varejo que trabalham com multimarcas, ela trabalha com uma marca, um produto específico que sobe no mundo inteiro, né? Você vê cosméticos aí, é uma coisa que todo mundo compra, né? Perfume, rímel, você mesmo, Débora, o seu estojo aí tá quase explodindo em tanto produto de beleza, né? Então, igual a você, né? As mulheres aí acabam consumindo bastante. Tem que fazer alguma coisa para ficar apresentável aqui, né? Você ainda consegue, eu que não, né? Nem só nascer de novo. Ai, Marco Prado, você é demais. O André, vamos dar uma analisada então nessa recomendação aqui. Bom, Natura fechou ontem a 16,72. Deixa eu só trazer aqui de novo qual foi o preço. Até me perdi aqui o preço que eles tinham colocado aqui, que o BBI, né, colocou para a Natura. Eles colocaram o preço de R$ 24. No gráfico você vê aí, seria um bom upside ainda, né? Sim, com certeza um bom upside. Cara, que legal poder falar desse ativo aqui, porque eu gosto. Esse é um gráfico muito bonito, né? O analista técnico, quando vê uma reversão de tendência como essa, né? Quando vê padrões ligados a projeções de Fibonacci, né? Então a gente fala muito que a projeção dessa primeira onda de alta, né? Quando plotada no fundo, dá o alvo, né, dessa terceira onda aqui, que é a segunda onda de alta, né? E aí, quando você fala de alvo lá em R$ 24,
A próxima projeção que a gente teria, seguindo a análise técnica, não está muito distante, que é exatamente 23,20, como a gente tem aqui, que é 161% do tamanho dessa onda anterior, né? Agora, no meio do caminho de Natura, né, depois dessa alta toda, a gente tinha essa média móvel aqui, que é a média móvel do gráfico semanal, é uma média móvel de 72 períodos. Eu adoro essa média móvel como limitador do movimento, tá? Então, quando você tem uma impulsão muito forte, essa média móvel geralmente limita o movimento. É só a gente olhar o índice futuro ontem, tá? Se você pegar os 3 toques que o índice futuro deu na máxima do dia, é exatamente onde está essa média móvel, né? Então, o que acontece a partir daí? O mercado tende a ceder. Foi exatamente o que aconteceu em Natura, né? Então, o preço bateu nessa média móvel do gráfico semanal, que está plotada no gráfico diário, e perdeu um pouco de força, o que é muito comum, inclusive. Agora, também é muito comum que o preço continuando em tendência como está, o momento de segundo toque aqui já tem muito mais chance disso aqui ser rompido. E para cima dessa média móvel de 72, eu entendo que em Natura a gente pode ter ainda uma bela compra, inclusive pensando naquele target que pode ser tanto o meu quanto o do BBI, né? Entre 23 e 20, 24 reais, que ainda assim a gente está falando de um belo upgrade, tá? Então, este é um gráfico muito bonito. Entendo que é muito mais para quem comprou aqui embaixo do que para comprar agora, mas acima dessa média aqui, que está no ponto de 17,90, isso volta a ficar muito bonito e interessante para uma nova compra, tá? Então, Natura, para mim, tem aí uma bela possibilidade acima de 17,90 ainda, tá? Maravilha, ótima análise aí então do André. É isso, a gente vai trazer mais aqui papéis, inclusive, para a gestão analisada, inclusive, né, depois da abertura do índice futuro, a gente já vai acompanhar aqui ao vivo, junto com o André Moraes, junto com os meninos aqui, com o Marco Prado, com o Alex André, né? Mas antes, deixa eu só ir atualizando vocês aqui, né, de algumas informações do mercado, gente. Eu tinha aqui uma informação desde mais cedinho, né, em relação a Braskem que celebra um contrato ali com Maceió para o pagamento de 1,7 bi. O acordo assinado estabelece então a indenização e compensação e ressarcimento integral do município em relação a todo e qualquer dano patrimonial extrapatrimonial, tá? Isso foi uma informação confirmada mais cedo pela Braskem. E aí depois, em nota, a Prefeitura de Maceió informou que os recursos serão pagos pela Braskem, né, depois dessa celebração de acordo, serão utilizados para a reação de outras estruturantes na cidade, para a criação também de fundos de amparo aos moradores. A gente sabe que isso era um probleminha ali que estava atrapalhando essas negociações ali de Braskem. Inclusive, Petrobras já tinha falado sobre isso, mas aí a Braskem vem dizendo que fez esse acordo então com a Prefeitura de Maceió. Na volta do intervalo eu vou confirmar e vou, né, falar um pouco mais sobre isso com o Alex André aqui. A gente vai repercutir sobre esse assunto. Você continua aqui na nossa programação, porque notícias de mercado, assim, em tempo real e ao vivo, gente. Isso você só acompanha aqui na BMC News e no Pre-Market. Então, rapidinho intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, você não sai daí. Até já. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos,
conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Vamos lá, gente, falar sobre Grupo Pão de Açúcar, que rejeitou aí a proposta do banqueiro colombiano Jaime Gilinski para a compra da fatia do Grupo Êxito. O GPA, então, entendeu que o preço ofertado não atende o parâmetro de razoabilidade financeira. A gente já tinha comentado até sobre essa questão desse preço aqui da oferta, né, Alex André? Não foi a primeira, aliás, né, que foi rejeitada por um preço mais baixo, se não me engano. Me corrija se eu estiver errada, se eu não estiver confundindo aqui as companhias. Exatamente, Débora, olhando aqui em relação a essas propostas, não foi a primeira, mas também muita gente também fala se não vai ser a última, né? Mas, por outro lado, eu vejo que essa questão dessas propostas, o mercado já tinha especulado bastante. Não sei se você tinha visto também as notícias anteriores, Débora, diziam, quarta-feira vai fechar esse deal, aí depois veio as últimas notícias, mas acho que, enfim, não tem nada definido ainda, né? Ainda não. Vamos observar. Exatamente isso. André Moraes, eu queria que você pudesse trazer, inclusive, uma análise aí sobre Pão de Açúcar. É um papel que vem sendo impactado, né, nessas notícias, os boatos, né? Sobe no boato e realiza no fato. Bom, Pão de Açúcar subiu ontem 1,44%, R$ 21,77. Como que está esse gráfico, esse preço aí do papel, na tua opinião? Então, só lembrando aqui, né, aqui nessa região, né, quando ele deu essa subida, também teve uma proposta que foi rejeitada. Aqui foi feita a proposta, foi rejeitada a proposta, mas mesmo assim, isso aqui ajudou a destravar essa subida de Pão de Açúcar. E eu entendo que é bem simples entender, né, porque se ela não quer vender esse preço, é porque vale mais e provavelmente, pelo que a gente está vendo, uma proposta maior vai ser feita. Então, esse dado, é claro que não está no gráfico ainda, mas eu acho que pode continuar sendo positivo para a empresa, tá? E principalmente se Carrefour conseguir superar essa região de 22,50, ela continua na mesma tendência que vem nos últimos tempos, tá? Olhando para cima, já acima da média de 72 do gráfico semanal, que ela tinha batido algumas vezes, não conseguia passar, dessa vez conseguiu, ou seja, destravou para ir buscar alvos mais em cima. Então eu olho para Carrefour e ainda enxergo, quer dizer, não é igual Natura, né, um grande target, né, mas eu ainda enxergo aqui uma possibilidade de vinda até os 24,50 do preço aí de Pão de Açúcar, tá? Maravilha. Alex André, eu fui para o intervalo, fiquei devendo aqui para o pessoal, né? A gente estava falando sobre Braskem, ficamos conversando aqui, né, na hora do comercial, e eu fiquei devendo aqui para a gente repercutir um pouco essa questão da Braskem. A gente tinha tido, só para poder trazer uma cronologia aqui para o pessoal, né? O TCU barrando ali qualquer tipo de negociação com a Braskem por causa dessa pendência ali lá em Alagoas. Aí vem, então, a Braskem faz esse acordo, a prefeitura já confirmou, destrava, então, porque também é outro papel que ali já teve zilhões de propostas. Eu tô achando que você também já mandou alguma proposta ali para a Braskem, viu, Alex André? Se o tamanho do cheque, né, for o suficiente, né? A gente passa no cartão e passa ele em 12 vezes sem juros. Mas, Débora, em relação à Braskem, essa é uma outra novela, né? Uma novela ainda pior. Pior que eu digo no sentido de mais notícia, né? Mais diz que me disse em relação ao Pão de Açúcar. Pão de Açúcar a gente tem aquela, enfim, 2 players, mas aqui na Braskem ninguém sabe, né? É aquele cachorro que ninguém tem dono, né? Realmente cada um fala uma coisa, enfim, fica totalmente desencontrado. Mas o que a gente sabe, né, Débora, se quiser dar notícia também em relação a Alagoas, né? Que foi confirmada agora. Mas isso, enfim, tira um pouco do litígio, né, em relação ao deal, né, em relação a essa possível aprovação, que, enfim, o TCU entrou no meio do caminho e vem barrando. Mas eu vejo ainda como uma esperança ainda desse deal fechar. Mas que vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? Tem muitas partes interessadas e um ativo extremamente estratégico, Débora. É isso. Bom, vamos falar sobre Copel, gente. Olha só, a Estatal de Energia Elétrica do Paraná está correndo risco aí de ver a bilionária oferta de ações que vai privatizar a companhia ficar só para setembro. Isso de acordo com a reportagem ali do Estadão.
Ainda faltam duas aprovações que são essenciais para esse processo dessa privatização, que é justamente a do preço mínimo de venda, né, pelo Tribunal de Contas do Paraná, e também o aval do Tribunal de Contas da União, né, do bônus de outorga, para poder ser pago aí pela renovação de concessões hidrelétricas. Seria só a bagatela de 3,7 bilhões, né, parte essencial para esse processo. Marco Prado, nada é tão simples aqui no Brasil, né? Existe todo um processo, além de tudo, já não tem um lado que favorece, né, essa questão do governo pela parte da privatização, que a gente sabe que privatização não é algo que esse governo atual realmente, né, venha tanto a favor. Por outro lado, ainda tem processos burocráticos que a gente sabe que existe, né, e no Brasil são muitos, não são poucos, né, Marco? Ai, Débora, se a gente falar o que pensa, a gente sai escoltado aqui, algemado aqui de escritório, viu? Não dá para falar muita coisa, mas vamos deixar que o Ratinho Júnior resolva lá, né? Porque parece que as entraves que se tem ali, geralmente é pelo financeiro, puxando a sardinha para um, para outro ali, mas no final eles se resolvem, né? Cada um pega a sua fatia. Eletrobras, a gente teve aí, né? A última novela Eletrobras, que foi uma vergonha, né? Ela saiu aí, preço da ação, a 42, sendo que o preço real era 36. Olha, é difícil, viu? É difícil. Quando coloca a turminha do Darth Vader lá para negociar um pouquinho na frente, é complicado. Mas vai sair, Débora, vai sair, não tenha dúvida disso, vai sair. É aquela, né? Esperança é a última que morre, né, Alex André? Exatamente. Tem quanto tempo já esse processo? Mas, bom, pelo menos desde... Tem um ano já? Eu acho que desde tem um ano aqui que a gente já fala disso. Assim, lá atrás também já falava muito sobre isso, né? Antes de um ano, né? Mas assim, não tinha nada concretizado, mas que tinha oferta, tinha, né, burburinho, tinha, né, Débora? Coisas. Vamos dar uma olhada nesse preço aí, né, de papel. Foi outro papel que já veio assim sendo bem impactado, inclusive, né, diante dessas notícias, de muita expectativa dessa questão dessa privatização, né, o André Moraes. A gente teve o papel ontem ficando aqui numa queda de 0,25, né, deixa eu só ampliar aqui para poder ficar mais fácil para o pessoal conseguir dar uma olhadinha em casa. Tá aqui, ó, foi 0,25 de queda, papel a 7,97, tá? No ano... Está acumulando alta ainda de 0,76%. É um gráfico e é uma companhia que você acompanha ou tem alguma outra companhia do setor que você olha mais, o André Moraes? O setor tem tanta coisa boa, né? Até porque o setor tem a ver com geração, transmissão, entrega de energia, então tem muita coisa interessante. Mas essa é uma que eu acompanho há bastante tempo, até por conta aí dessa alta volatilidade, por conta dessa possibilidade de privatização, né? E quando a gente sai do curtíssimo prazo da coisa do hoje e começa a olhar um tempo maior, né? Pegando aqui desde a queda do Covid, né? A gente olha para esse gráfico e fala, cara, isso aqui só subiu, né? A impressão é que mas ela não está no topo histórico justamente porque isso aqui é quando sai essa notícia, vai ser privatizada, né? E a gente está falando há quase um ano atrás, realmente, né? Esse grande gap aqui, que é quando essa notícia estava mais quente, foi em novembro do ano passado, a gente já está aí daqui a pouco completando o ano, né? Então, aqui foi o topo histórico, depois, é claro, né, vem aquele balde de água fria, porque nada parece que vai andar, mas aí ela engata uma alta novamente junto com o mercado. Ainda um papel muito bonito, assim como in natura, né, que a gente já comentou, eu ainda vejo target para cima, só que não tão grande, né? Então, ela está aqui perto dos R$8, o que eu enxergo é uma possibilidade sem muita dificuldade, quer dizer, depende só de, claro, as coisas ficarem cada vez mais claras lá no Paraná para ela, e também de uma ajuda do Bovespa, o Bovespa romper aquele ponto, eu enxergo esse alvo aqui, ou esse papel chegando de novo nesse topo histórico de 8,80, ou seja, aqui a gente estaria falando de um target de 10%, né? Então, como ela vem fazendo topos e fundos ascendentes, voltando a subir por aqui, não tem nenhum devaneio, né, imaginar ela chegando nesse ponto. Eu só esperaria, Débora, este preço romper essa região de 8,18. Eu acho que a trava está aqui. Tá? Enquanto tiver essa briga e nada tiver resolvido, a gente fica de fora. Quando destrava, ela, portanto, fica acima de 8,18, eu acho que abre caminho para esse papel chegar lá no topo histórico, ou seja, lá perto dos 8,80, tá? Perfeito.
Vamos falar de Sinqia, pessoal? Vamos lá, tô dando uma olhada aqui. Sinqia recebeu uma proposta aí, hein, o Alex André? 2,5 bi, 2 bilhões e meio de reais e prêmio de 20%. O que acontece? Só para atualizar o pessoal que está aí nos assistindo, nos acompanhando, tá? O Conselho da Sinqia aceitou, na verdade, essa oferta já, que avalia a companhia de software do setor financeiro em 2 bilhões e meio de reais. A oferta, né, por 100% do capital foi feita pela Evertec, uma empresa que é listada na Bolsa lá de Nova York, com sede em Porto Rico. A Evertec está oferecendo R$ 27,19 por ação da Sinqia, mas esse preço será corrigido pelo CDI até o fechamento da operação, que está previsto aí para 75 dias para frente, elevando o valor para R$ 28,09. A gente teve Sinqia ontem fechando aqui o preço de tela, R$ 23,29, tá? Ou seja, se for considerar aí a oferta, né, de quando foi calculada para agora, então a gente já teria aí uma boa valorização realmente, né, um prêmio aí já na conta, né, dessa proposta que foi feita pela Sinqia, Alex André. Vamos falar um pouco sobre isso, porque, né, em momento que a gente tem até queda de alguns papéis ali no setor de tecnologia, seria ali essa coisa de inteligência artificial também movimentando aí um pouco esses bastidores, Alex? Débora, eu vejo assim, para quem acompanha desde do IPO, né, o Saravali, no caso, né, ele acompanha desde o IPO. E lá na Sarinvest a gente tem uma recomendação também, enfim, desde quando foi criada a Sarinvest. Inclusive foi a primeira reunião que nós fizemos com os executivos, foi com a Sinqia, foi em 2019. Enfim, para quem esteve presente sabe muito bem dessa companhia, do percurso, né? A companhia tem feito muitos M&As, muitas aquisições e agora foi comprada pela Evertec. Por outro lado, eu vejo uma parte do mercado, inclusive, questionando esse valor como um valor baixo, porque nem a Evertec tem o tamanho de receita recorrente que a Sinqia tem. A Sinqia tem mais de 82% de receita recorrente. A gente sabe que esse business de software, não é um software normal, é um software com uma baita barreira de entrada, muita tecnologia embarcada, né, e de setores específicos, é um setor extremamente consolidado. Por isso que é feito por aquisições. É muito difícil criar uma tecnologia do zero para competir com um player já consolidado. Então a Evertec vem entrando agora na América do Sul, comprando a Sinqia para começar a entrar nessa região aqui, principalmente, claro, em Brasil. E a gente está falando aqui de um múltiplo, né, EV/Sales na próxima de 4 vezes essa aquisição. E lembrando que a Evertec também negocia em 4 vezes. Né? E lembrando que a Evertec tem ali um índice de receita recorrente muito abaixo, a gente está falando na média de 50%, se não me engano, e assim que com mais de 80% de receita recorrente, 81%, 82% de receita recorrente. Então, ou seja, eu vejo que Sinqia, na minha opinião, eu parabenizo os executivos, realmente o Bernardo, né, também outros executivos que estão lá, que estão tocando muito bem, ótima governança corporativa, uma baita operação, mas eu me questiono se realmente essa aquisição foi por um preço barato, né? Se realmente a companhia tem um potencial adicional, enfim, se realmente os executivos não enxergaram isso, eu não sei qual foi a explicação para vender nesse preço, mas a gente sabe que atualizado com o CDI, né, acho que se não me engano 75 dias até o fechamento, vai ficar em 28,19, então vai virar ali uma arbitragem, né? Então muita gente pergunta, agora vale a pena comprar assim, que provavelmente o papel já vai abrir com gap, que nem a Energias do Brasil, né, como se fosse a OPA mesmo, seja uma aquisição, no caso, né, então seja a Energia do Brasil é uma OPA, né, vai fechar a capital, e na Sinqia, no caso, a gente vai fazer uma aquisição. Então vai virar uma arbitragem, né? Então, ou seja, depois vai ficar meio que próximo ali a variação do CDI, mas na minha opinião, acho que eu só questiono um pouco em relação a preço. Será que foi vendido barato, né? Esse papel bem tocado, né? Crescimento de margem, baitas aquisições que fizeram ao longo do caminho, enfim. Mas é só discussão de preço, mas por outro lado é uma empresa que não tem o que falar, Débora, é uma empresa muito boa e também parabenizar não só os executivos, mas também os fundos que têm acompanhado há muito tempo. Né? Acho que o time da RIX também é um dos times aí que tem uma grande opinião do case, né, que tem grande parte também, também a SFA também, que tem grande parte também das ações. Então, parabenizar também os investidores institucionais que carregaram esse papel no longo prazo, acreditaram, e também os investidores de pessoa física, né? Como todos nós aqui que acreditamos e acompanhamos a companhia. Sabe aquela frase, aquela brincadeira ali que o povo faz no mercado, tipo assim, deu a louca no gerente, né? Será que foi isso, Alex André, para esse preço aí, Marco Prado? Não, Débora, eu ia falar para você que, na verdade, assim, eu escrevo alguns artigos para alguns veículos de comunicação, né? E quando eu tenho, no final do rodapé, eu sempre tenho colocado assim agora, esse texto não foi escrito por inteligência artificial. Diga-se de passagem, né? A gente tem que deixar registrado, porque tudo agora
é inteligência artificial, tudo isso, todo o texto agora está meio Ctrl+C e Ctrl+V, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas segue o barco aí, desculpa essa síntese aí que eu fiz agora. Não, imagina, você está certíssimo. E eu ia querer sua opinião também sobre propostas como essa, como o Alex está trazendo aqui, né? É um bom ponto que foi levantado, né, pelo Alex, como é importante a gente ter, inclusive, né, esse acompanhamento da companhia e tudo mais. Ele conhece ali o case junto com a Sarinvest, o pessoal que vem acompanhando de perto, para poder ter realmente ali, né, autonomia, dizer, olha, pode ter sido um preço muito barato, tal, ou seja, né, como é que fica, então, o posicionamento do investidor diante disso? Porque às vezes você está vendo agora, olha, foi uma oferta bacana, tal, e aí talvez às vezes não foi uma oferta muito barata, mas o investidor não consegue avaliar muito bem isso, porque não acompanha muito bem a companhia, né? Ou seja, primeiro de tudo, é importante ficar ligado aqui na BMC News, porque a gente vai estar alertando você sobre isso, né, Alex? Segundo, eu queria entender, o Marco Prado, você como que olha aí, né, esse tipo de proposta e de negociações no mercado? É oportunidade para o investidor ou não? Olha, eu acho que é oportunidade para todo mundo. Eu vou citar um case aqui de uma pessoa que eu entrevistei, até que fazer um jabá, na verdade nem jabá, chama As Donas do Doce. São duas professoras que desenvolveram uma bolachinha caseira da vovó, fizeram na casa delas ali, na porta da casa delas, e começaram a produzir, começaram a vender para o pessoal do bairro, e aí o negócio foi tomando a proporção, e hoje elas têm uma unidade na Oscar Freire, uma das principais ruas aqui de São Paulo, e também uma unidade lá na região do ABC, onde elas começaram. E aí veio um fundo de investimento e tomou um pedaço da operação, e elas conseguiram pensar numa expansão. Eu contei essa história porque, assim, os fundos de investimento, como o Alex mesmo citou, eles têm um olhar muito positivo para empreendedorismo, pessoas que você que está em casa, você que, sei lá, faz uma bolacha, faz um doce, faz qualquer coisa, você está num momento em que você tem uma ideia, sem ir para um Shark Tank da vida, né, para uma televisão, você tem a possibilidade de despertar interesse nesses fundos que compram uma fatia e você pode expandir, né? Então, assim, eu acho que serve para todo mundo que tem aquela iniciativa de fazer alguma coisa, né? Então, muita gente é funcionário, muita gente é empregado, muita gente está desempregada pensando no que fazer para poder ganhar dinheiro. É claro, né? É muito competitivo, o mercado como um todo tem bastante competição, mas os fundos de investimentos hoje, eles analisam e olham qualquer bom negócio. Então, assim, gente, tem que começar a fazer alguma coisa para poder pensar num futuro melhor para si próprio. Então, tem que sair de casa e tem que fazer sim. Eu acho que as oportunidades surgem para todos os lados. Então, todo mundo ganha, que serve aí de um motivador aí para essa sexta-feira aí para a galera que está meio desanimada. Maravilha, ou seja, uma ótima reflexão. Bom ponto também levantado aqui pelo Alex André em relação ao preço da proposta e tudo mais para a companhia. Agora eu quero, André Moraes, uma análise sua aí do gráfico da Sinqia, né? Ou seja, para que os investidores possam entender exatamente o que seria, né, um preço bacana, o que seria ainda também um bom ponto de entrada para o papel, para poder talvez aproveitar, né, uma movimentação aí nesse processo aí de venda da companhia. Ótimo. Agora, deixa eu só fazer um comentário, que é uma coisa que me chama a atenção, depois queria até a opinião do Marco e do Alex André também. A gente está percebendo que nos últimos momentos, várias das nossas empresas têm sido vendidas, têm sido negociadas. A gente está vendo aí, você falou de Energia do Brasil, a gente está falando hoje de Sinqia, a gente está falando de oferta em cima de oferta em Pão de Açúcar, em Braskem. O que será que o gringo está enxergando, né, para vir aqui comprar as nossas empresas que a gente não está enxergando? Então a gente ainda, uma certa parcela da população pessimista, com medo de bolsa, né, mas está percebendo que o pessoal está vindo aqui raspando as nossas empresas, né, pegando tudo. Por quê? Porque, mais uma vez, gente, né, bolsa está num preço muito baixo, então sabendo escolher, ainda acho, por mais que a gente tenha subido um pouquinho, que esse é o momento do mercado. Não para amanhã, para a semana que vem, mas talvez por um ciclo muito longo, tá? Então, perceba isso, né? Ou se faça essa pergunta, por que o gringo está vindo aqui e raspando o tacho, pegando as nossas empresas, comprando parte relevante de empresa, tirando a ação do mercado, né? O que ele está enxergando, o que você que está pessimista ainda não enxergou? É só essa, talvez, a reflexão que eu faria, tá? Para quem ainda está desanimado com bolsa e não quer ainda correr o risco da renda variável, tá? Agora, Débora, em relação ao gráfico, né,
assim, eu acho que quem dormiu comprado nesse papel precisa ficar muito feliz, porque provavelmente ela vai amanhecer aqui, né, próximo desses R$28, entre 27 e 28, e aí você vai ter aí um ganho de ontem para hoje, né, ontem já tinha subido bastante, né, mas um gap aí de talvez 12, 13, 15%, né, e a partir daí o que eu faria era sair da operação. Por quê? Porque se o deal for fechado, né, você vai ganhar CDI do período e você não precisa estar no mercado de renda variável para ganhar o CDI, né? Ou seja, você consegue isso com muito menos risco, tá? E se o deal não for fechado, por mais que a gente questione se isso aí foi barato ou não, muito provavelmente abre um gap de baixa devolvendo parte desse ganho que ela teve. Então, para mim, essa negociação de curto prazo para o trader com Sinqia acaba no leilão de abertura desse papel lá próximo dos R$28. Então, se eu tivesse comprado no papel pensando em trade, em variação de preço, eu sairia aí nos R$28 ou perto desses 28, aonde eu imagino vai ser essa abertura, tá, Débora? Perfeito. Alex André, tem algum comentário a isso, Alex? Eu tenho 2 comentários, né? O pessoal fica falando que o Brasil é várzea, né? Mercado de capitais, eu digo no sentido de movimento de insider. Olha aí, André Moraes, 2 dias antes, papel, o pessoal já comprando papel. Ontem subiu 6, no dia anterior também subindo 5, 6, do nada, né? Papel que não tem essa volatilidade, né? O beta baixíssimo, o beta de Sinqia. É praticamente até abaixo do Ibovespa, estou chutando aqui, mas 2 dias antes, né? Mas eu só abri 2 provocações. Essa provocação, né, em relação aos órgãos reguladores, e outra provocação do lado positivo, que é que realmente, se você olhar desde o IPO até agora, é um papel que fez mais de 5 vezes o preço, né, desde lá do seu IPO, e mostra que as small caps têm esse potencial, né? Enquanto o Ibovespa subiu, se não me engano, 100%, né, próximo disso, e Sinqia subindo 5 vezes, né, crescendo 5 vezes ao longo do período. Ou seja, esse é o poder das small caps. Claro que não vão ser todas, mas essa é a agressividade que a gente espera, agressividade no bom sentido, né? Ou seja, tanto por uma capitalização de mercado menor, uma empresa menos conhecida, talvez menos líquida. Então, claro, aliado a uma execução, uma governança, né? Uma empresa que gera valor para os acionistas, então a consequência é essa daí. Né, André? É isso aí. Eu só queria fazer um comentário aqui, Débora. Você falou em relação ao volume, né? Será que tem alguma coisa estranha, né? Aqui no meu gráfico, isso aqui embaixo é o volume financeiro e o número de negócios, tá? Mas eu acho que o que vale muito é o volume financeiro. O volume financeiro médio dos últimos 20 pregões foi de 14 milhões. O volume financeiro de ontem, véspera da notícia, 32 milhões. Não precisa fazer muita conta aí, né, Alex? Exatamente, já está na cara, já que tinha um grupo de pessoas já que sabia desse deal aí. Pois é, olha aí. Se posicionou antes. Ai, gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos olhar aqui para bancos, né? A gente tem temporada de resultados acontecendo, lá nos Estados Unidos, inclusive, já começou e sempre dá largada ali com os bancões. Os bancões por lá surpreendendo, inclusive, né? Resultados com os resultados que foram divulgados. E aqui no Brasil, o fato é que os bancos podem seguir com resultados desiguais no segundo trimestre. Itaú e Banco do Brasil que devem ser o destaque positivo novamente, trazendo ali qualidade, tendo por trás ali a questão da qualidade dos ativos, permanecendo, né, esse ponto aí no radar. A temporada de resultados e balanços dos bancões por aqui, no início do ano, analistas já esperavam Itaú Unibanco e Banco do Brasil sendo destaques positivos, enquanto Santander e Bradesco deveriam voltar a exibir os resultados mais fracos, já tinha essa expectativa e deve continuar. O que explica isso, Alex André? Essa é uma provocação que eu sempre vou ter grandes amigos e grandes inimigos aqui, né? Porque eu até fiz um post agora no Twitter falando sobre isso, já teve gente me atacando aqui no bom sentido, né? Sobre os fundamentos, né? Porque realmente Itaú é Itaú e Itaú não é Bradesco. Isso foi um comentário do Saravá, inclusive, nesse post que eu acabei de colocar. Porque a gente tem um gráfico do valor que ele coloca, né, os lucros, né, dos grandes bancos, né? Itaú, Santander, BB. A gente tem Itaú e BB como os bancos que estão dando mais resultados, mais lucros, e também o maior ROI, né? Ou seja, que está rentabilizando melhor o patrimônio. E, por outro lado, a expectativa para essa temporada de resultados continua a mesma. Itaú, né, e BB, um ROI na casa de 20%, e a gente vê Bradesco ali, né, Santander na casa entre 10% a 13%, 10%, 12% de ROI. Ou seja, não paga nenhum custo de capital. Claro que isso tudo mais constante, né? Se isso continuar ao longo de 2023, que parece, né? Inclusive o próprio Bradesco disse, 2023 vai ser difícil,
né, para o seu balanço, mas não significa que a gente vai perpetuar isso para sempre, né? Então, para quem acredita, enfim, para quem acredita que pode ter potencial, talvez pode abrir ponto de entrada. Mas a provocação que eu falo no bom sentido é: Banco do Brasil e Itaú são os bancos que o mercado precifica melhor. Um próprio levantamento aqui do jornal que mostra, que indica que essa temporada de balanço segundo TRI deve trazer resultados fracos, né, como os dos primeiros 3 meses do ano para empresas que são listadas na Bolsa, mas apesar disso, os setores de saúde e construção podem surpreender e trazer números fortes, assim, né, como o varejo de alta renda e bens de capital, já que temos aí também a questão da estabilidade das commodities somada à valorização do real, que devem reduzir o ganho das empresas do setor, como mineradoras, siderúrgicas e papeleiras, é o que diz essa publicação, esse levantamento que foi feito pelo Valor. Ou seja, para eles, de acordo com esse levantamento, a maioria das empresas abertas, né, de capital aberto, deve mostrar resultados mais fracos nesse segundo TRI, com algumas exceções, nesse caso aqui dessa reportagem, desse levantamento. Daqui a pouco a gente continua repercutindo mais sobre isso daqui. Eu sei que o Alex André também tem papel aqui, que ele quer análise do André Moraes. A gente vai trazer isso daqui a pouquinho. São agora 8 horas e 57 minutos. Leilão aqui já de abertura do índice futuro, e a gente vai trazer isso logo na sequência do intervalo. Essa abertura aqui ao vivo para todos vocês, já com análise do André Moraes, inclusive. Temos aqui, ó, no dólar futuro também já leilão. Lembrando que lá fora a gente já tinha uma tendência aqui, ó, dos índices futuros de alta. Continua esse piquete subindo 0,23. Nasdaq futuro está subindo 0,45. Agora, Dow Jones está devolvendo tudo, testando baixo agora. 0,01, mais próximo ao 0 a 0. Segue nesse patamar. E nos petróleos a gente já tem alta, tanto no Brent como no WTI. Né? O Brent está subindo mais de 1% agora, gente. 80 dólares e 48 centos é o que a gente tem nesse momento. Vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, abertura dos mercados aqui dos futuros no Brasil. Não sai daí que a gente volta já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa. Unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta e aguardando aqui o início da abertura aqui das operações. Daqui a pouco a gente traz aqui o Infute para vocês. Enquanto isso, Alex André, você tinha aí já uma consultoria para pedir para o André Moraes? É uma consultoria aqui para o André. De fato, o seguinte, André,
Eu vou falar de um papel, inclusive até saiu uma notícia agora recente falando sobre a dificuldade da companhia. Eu até conversei com a companhia, inclusive, recentemente, que é a Sequoia, né, SEQL3. Um papel não para de cair, né, não para, está assim, ladeira abaixo. Claro que eu conversei com eles deixaram bem claro, para quem olha o resultado do primeiro trimestre, sabe que o resultado foi ruim, e parece que agora no segundo trimestre talvez não vai ter melhora de margem, não deva ter melhora de volume. Enfim, parece que tem investidor jogando a toalha. Ontem eu estava até vendo Times and Trade, tinha players aí socando papel. Mas assim, o resumo da história é que é uma empresa de logística, né, que fez algumas mudanças agora, perderam alguns clientes, enfim, está vendendo uma parte, né, da sua unidade de negócio, que deve ser concretizado, isso é público, eles já passaram para o mercado, só não sabe quando isso vai ser anunciado, que valor e quando. Mas a companhia está se reestruturando, é um case de turnaround nesse setor de logística. Mas eu queria só trazer a leitura do André, porque olhando para preço, para o papel, é uma força vendedora assim, muito forte, né? E eu queria entender o que o André está enxergando disso. É verdade, Alex. Olha, eu acho que eu vi, se não me engano, um comentário seu no Twitter sobre ela. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que ontem, né? Falando exatamente isso. Quando a gente olha o volume, que é um belo indicador, né? O volume médio dela é de 3 milhões, ontem o volume foi de 30, né? Mas não é aquele volume que acontece porque o ativo está chegando no topo histórico, está todo mundo empolgado. Pelo contrário, é gente desmontando realmente operações na mínima histórica, né? Porque a mínima histórica dela tinha acontecido aqui no mês 5. Com a recuperação do mercado, ela até tentou subir, mas ontem ela renovou a mínima histórica, chegando aqui perto do R$1. Bom, para o investidor que está posicionado, né, e tem que continuar estudando os fundamentos para ver se alguma coisa não mudou e, portanto, se o valor não mudou. Agora, para trade, isto nunca foi uma compra desde muito tempo, né, porque desde muito tempo ela vem fazendo aquilo que a gente fala de topos e fundos descendentes, o que desde, na verdade, de fevereiro de 2021, tá? Ou seja, isso aqui é tendência de baixa, né? Na tendência de baixa você fica de fora ou vende, você nunca compra, tá? E, claro, né, que ou a empresa se complica de vez, ou em algum momento ela vai fazer uma reviravolta, né? Ou dar a volta por cima, e, portanto, a gente vai ter oportunidade de operação. Mas isso, de voltarmos a pensar em compra no ativo, só vai acontecer quando ela mudar esse padrão de topos e fundos descendentes para topos e fundos ascendentes. Portanto, para esse ativo aqui, eu acho que, por enquanto, principalmente para quem pensa em trade, é ficar de fora. Quer dizer, não dá para enxergar qualquer coisa que diga que a queda acabou, tá? Pelo contrário, né? Ela está na mínima histórica, com volume alto, ou seja, ao que parece, ainda tem até um pouco mais a cair o papel, tá, o Alex? Ótima análise, André, obrigado. Tá aí, então, mais obrigado, justificado. Marco Prado, vamos falar sobre essa abertura. André Moraes já vai acompanhando aí o Infute para a gente trazer pessoal. Estamos começando aqui numa queda, 0,39% agora. E vai mantendo essa lateralidade dessa bolsa, hein, gente? Dólar futuro aqui subindo 0,32% agora, a 4,83, deixando até um gapzinho aqui na abertura do dólar futuro. E o índice futuro, para mais um dia de queda, seu Marco Prado, tá difícil destravar esse índice, hein? Até peço desculpa para o telespectador, que quando a câmera voltou para mim, eu estava todo escangaiado aqui, fazendo a abertura do mercado, porque eu estou operando aqui, estou olhando para o notebook aqui para a câmera, e olhando, estava todo escangaiado na cadeira aqui. A Renata já me... A Renata puxou minha orelha aqui no WhatsApp, se arruma na cadeira aí e tal. É aqui, pessoal, você que está assistindo o pré-market aqui, tem 2 general ali, a Débora e a Renata, ó. Bate na gente, mas tudo bem. Olha, o seguinte, eu tô vendo o seguinte aqui, ó. Eu tô vendo o índice aqui na abertura um pouquinho mais pesado, tá? Um pouquinho mais pesado. Entrou uma venda aqui agora, o dólar se mantém nesse patamar. Para hoje, o operador de mercado, ele tem que ter o seguinte na cabeça. O mercado não tem número de indicadores importantes para sair. Eu acredito que não vai ter nada muito conturbado em Brasília, tanto lá fora, deve ficar lateralizado. O que seria mais prudente, né? Obviamente, o operador de mercado zerar aquelas suas posições que está bastante negativo, ou que está um pouco desconfortável, e tentar carregar na próxima semana, que aí sim tem indicadores, números mais interessantes que o mercado deve movimentar, aí deve carregar uma expectativa. Então, por exemplo, o cara, eu não passaria, por exemplo, comprado esse final de semana no índice, nem vendido no dólar, esperando alguma coisa no final de semana. Eu acho que o mais prudente é zerar as suas posições
e tentar, né, pensar na semana que vem. É claro, se a pessoa está bem posicionada, se o cara, por exemplo, está bem comprado no setor de banco, está bem comprado no setor de petro, carrega para a semana que vem. Agora, não dá para fazer uma posição no mercado lateral se você estiver posicionado nessa faixa de preço que se encontra nesse atual momento. Vamos lá, André Moraes. Vamos entender, então, nessa abertura aí, a gente já teve uma ótima pontuação aqui do Marco Prado, 0,28%, 119 mil agora no índice futuro e no dólar futuro, 4,81 de cotação, 0,16 de alta, André Moraes. O que você está olhando aí nesses gráficos de 5 minutos do Infut? Primeiro posso falar do dólar aqui, porque Pode, por favor. Estava num ponto tão bonito que eu falei, deixa eu até vender um contrato aqui de forma simulada, só para depois poder falar, olha, este ponto é um ponto de venda no dólar lindo, né? Não é para ganhar 100 pontos, é para zerar aqui mesmo, tá? Porque este é um ponto que lá atrás, né, já foi resistência em vários momentos, né? Olha quantas vezes aqui atrás o preço bateu aqui e foi-se embora. Então, quando a gente abre em gap e cruza para baixo esse ponto, eu até demorei para ver, né? A venda aconteceu alguns 2 pontos atrás. É muito comum que o preço volte nessa média, né? Então, você vai zerar a tua operação quando o preço chegar na média aqui, e aí, de repente, você está aqui assistindo o BMC e já fez 10 pontos e já vai cestar, né? Nem precisa continuar por aqui, tá certo? Então, ó, para acabar, tá? Então, o dólar, para mim, né, voltando para a consolidação, e agora é bem simples, bateu aqui, rompeu esses 14 para cima, pode ganhar força de novo, e se continuar caindo, só tem ponto de suporte em 4,792, tá? Agora, no índice, Débora, eu tô com o Marco Prado. Para mim, não tem nada para acontecer aqui, tá na hora, não tem nem o trade para você poder ir cestar, né? Eu acho que ele tá bem lateral, hoje é vencimento de opções, ele provavelmente vai ficar travado toda a parte da manhã, tá? Já não andou a semana inteira, é muito improvável que ande à tarde. E se eu tiver errado, isso aqui for continuar andando com muita força, o que eu faria? Eu só pensaria em compra acima de 119,470, que é o limite dessa lateralização dele, tá? Com alvo lá nos 120 mil pontos. E para baixo, eu só pensaria em venda quando ele caísse abaixo de 108,500. Aí tem um belo suporte aqui em 118. E depois disso só em 117, né? Essa região toda aqui é uma região muito forte de compra. Quando a gente tira o zoom e vai para um gráfico de 60 minutos, a gente tem quase, né, entre 118 e 117, quase 20 vezes que no passado o mercado veio nessa região, né, aqui, e encontrou suporte, né? Então, para baixo 118 e para cima 120. Porém, trade só acima de 119,500 ou abaixo de 118,500. Este miolo onde tem 1.000 pontos é tudo muito confuso, tudo muito difícil de fazer a operação, tá? É isso aí. Tá aí, então. Análise mais do que bem feita, né, pelos meus parceiros aqui todos os dias. Gente, vamos trazer notícia sobre a Petrobras agora? O que está acontecendo, tá? A Petrobras acabou de negar que tirou o Polo Bahia Terra da carteira de desinvestimento, companhia aí avaliada, né, como melhor alternativa, avalia inclusive a melhor alternativa, na verdade, nesse momento. O que acontece? Saiu na noite dessa quinta-feira, na verdade, o comunicado, falando sobre não ter ainda qualquer decisão por parte da diretoria executiva em relação ao Polo Bahia Terra e que avalia uma melhor alternativa para esse ativo. O comunicado da companhia vem em resposta justamente à CVM, que pediu esclarecimentos em relação aos comentários do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, de que a estatal já havia decidido sobre a retirada do ativo da carteira de desinvestimento. Inclusive, a gente já chegou a comentar sobre isso ao longo da nossa programação da BMC News aqui na quinta-feira, né, sobre essas falas ali do Jean Paul Prats, depois de uma reunião ali, inclusive, né, do Conselho, ele trazendo ali vários pontos em relação à companhia, pautas importantes, inclusive, assuntos importantes, inclusive sobre mudança ali de pagamento de dividendos, ou seja, mas a Petrobras anunciou que não foi ainda tomada qualquer decisão por parte da diretoria, né, executiva em relação ao Polo Bahia Terra. E disse, não me disse danado, hein, Alex André? Exatamente. Essa questão aí vai deixar o que falar, que nem a Braskem, né, Débora? Pois é. Mas essa questão do Bahia Terra, isso afeta não só a própria Petro, né, também as empresas relacionadas a esse ativo. Mas, enfim, vamos observar. Ainda está muito cedo para dizer alguma coisa, né, Débora? Eu me arrisco a me dizer aqui, mas acredito que deva ter alguma definição em breve, né?
Marco Prado, eu sei que a gente fala muito aqui, né, para os telespectadores de Petrobras, praticamente, todo dia a gente fala sobre, acho que o pessoal tem hora que nem aguenta mais a gente falando sobre Petrobras, mas como não falar diante de um negócio desse? Ontem o presidente da companhia disse uma coisa, aí depois a companhia disse, não é bem assim, parece que eles estão precisando conversar melhor lá dentro, né? Inclusive, um dos pontos do Lula agora é justamente se tentar alinhar tanto o discurso dele, né, para não dar gafe, como de toda a sua equipe ali, econômica, todo o seu ministério. Agora, o presidente da Petrobras, ele realmente tem feito algumas ações que o mercado está absorvendo bem. A Petrobras aqui agora, eu estou olhando, ela fechou a R$ 32,71, a alta da Petrobras ontem, a Petro 3, foi de 0,77. Então, assim, o mercado ainda continua ignorando todas essas diz que me disse do próprio presidente, tanto do presidente da República quanto do presidente da Petro, né? O mercado continua assimilando bem, parece que a companhia vai muito bem, obrigado, em 2023, né? Então, eu não levaria para um viés pessoal. Vamos falar de investimento, vamos ver o que o mercado está indo. Petrobras ainda continua sólida. Essa é a leitura que o investidor de mercado faz aqui, quando você olha o próprio gráfico da Petro. Você concorda com isso? O André Moraes continua sólido, então, aí, diante do que a gente tem aí de negociação? Se a gente olhar para o gráfico, aí eu acho que não tem muita mudança, pelo menos por enquanto, né? E aí, além disso, além de Petrobras, se você puder também trazer aí a companhia que você poderia dar um call aqui para a gente, para os investidores que querem fugir desse disse não me disse, dessa falha de comunicação, essas interferências que a gente sabe que acabam respingando no papel, porque no final das contas é uma estatal, né, André Moraes? Vamos lá. Bom, primeiro, eu tô assim, namorando esse gráfico já faz umas 2 semanas. Acho que da última vez que eu estive aqui, eu falei que do setor era a que eu mais gostava e errei, né? Porque Prio tá linda, maravilhosa, rompeu o topo histórico ontem, antes de ontem, né? E eu acabei não pegando porque estava esperando o ponto de compra de Petrobras, talvez pela frustração de no último trade que a gente fez, né? A gente pegou o rompimento dessa lateralização e quando ela chegou no topo histórico, eu resolvi sair da operação, ela ainda subiu muito mais, quer dizer, ela de 28 e alguma coisa, que foi o preço que eu saí, ela chegou a 32. Desde então, ela vem passando por uma correção, mas é só uma correção. E o que eu estou esperando? Eu gosto de aproximar um pouco o gráfico e olhar os 60 minutos. Os 60 minutos vem fazendo topo de fundos descendentes. Então, o que eu estou esperando, pera só um pouquinho, deixa eu mudar a ferramenta, é só que Petrobras consiga, né, na primeira correção que fizer, deixar um fundo mais alto aqui no preço do que os anteriores. Perceba, cada vez que ela desce, ela vai deixando o fundo mais baixo, né? Então, a hora que ela descer e deixar um fundo mais alto que o anterior, eu vou pensar em compra em Petrobras. Tem gente que vai até comprar antes, porque muita gente gosta de traçar linhas de tendência no gráfico, né, e percebe que está perto de romper essa linha de tendência. Se eu conseguir pegar esse ativo no intraday, na verdade a gente até conseguiu, né? Ontem lá nas negociações que a gente fez, eu vou desativar o modo day trade, a gente já pegou esse papel aqui nessa região de 28,98 preço médio, mas na verdade a gente pegou no rompimento dessa linha de tendência e a gente conseguiu fazer boas parciais, tá? Ou seja, para o cara que tem tempo durante o pregão, você pode tentar até construir já uma entrada em Petrobras no meio do caminho, e se ela conseguir fazer aquele zigue-zague positivo no gráfico de 60, eu acho que tem uma boa entrada. Veja bem, o topo histórico anterior de Petrobras era aqui, ela passou disso e voltou nessa região. É mais algo que mostra para a gente uma boa possibilidade de operação. Agora, como ninguém acerta 100% do tempo, nem o melhor investidor de todos os tempos, que foi o Warren Buffett, né, de vez em quando ele também erra um ou outro investimento. Todo mundo erra. Eu só ficaria preocupado se ela perder essa região de 27,94. Então, se eu comprar a Petrobras e ela cair abaixo desse ponto, eu admito que eu errei e zero minha operação. É bom falar isso porque, principalmente empresa estatal, nesse momento onde a política está muito em voga, né, a gente viu nos últimos anos, né, principalmente a partir do Joesley Day, essas empresas aí sofrerem bastante com alguns processos de troca de presidente, depois com greve de caminhoneiro e, portanto, a gente precisa ter uma rota de fuga. Tudo isso que eu falo só vale enquanto ela estiver acima disso. Se ela cair abaixo de 27,94, eu admito que eu errei, tá? Agora, tem uma ação do setor que eu queria comentar, que, se eu não me engano, o Alex André já me perguntou dela aqui, tá? Que
que é exatamente Petro Recôncavo, né, que está ali perto, tá, de um ponto que eu considero importante, que é esses 21,90, né? Então ela está bem lateral já há bastante tempo, tentando fazer uma reversão de tendência, e eu acho que, assim, aqui eu não quero de jeito nenhum pensar em trade com ela, mas acima desse ponto, né, essa região entre R$21,90 e R$22, eu acho que isso aqui fica realmente interessante, aí vale a pena começar a observar para tentar montar uma operação de curto prazo com esse papel, quem sabe, para vir aqui nessa linha de tendência, ou seja, lá nos R$30,80, tá? Então, do setor nesse momento, a mais bonita é Prio, mas já foi, ninguém vai querer comprar um ativo já tão esticado, precisa pelo menos de uma correção, tá? Como essa já foi, eu ficaria de olho em Recôncavo e em Petrobras, para que nos próximos dias a gente pensasse em operações em trade, né, principalmente, Débora. Excelente análise do setor, André Moraes. Muito obrigada. Olha, gente, mudando de assunto, vamos para frigoríficos. Eu quero comentar aqui do Alex André para poder me despedindo dele com essa aqui, ó. O Conselho de Administração da JBS elegeu os ex-ministros Cátia Abreu Gomes e Paulo Bernardo, além do executivo Cledorvino Bellini, ex-presidente da CEMIG e da Fiat, como membros independentes para um mandato aí de até a próxima Assembleia Geral da companhia. Ele substitui, então, a Leila Abraham Loria, a Cláudia Pimentel e o Estevão de Almeida Cioli, que renunciaram aos cargos no dia 19 de julho de 2023. Alex André. Débora, mas eu vou deixar para o telespectador tomar concluir esse pensamento. Nós temos a Cátia Abreu como conselheira independente da JBS. Nesse novo governo, né? Então, vamos ver, claro que seja nessa virada, a gente sabe que tem essa virada, enfim, tem esse time, mas mesmo assim, né? Eu não vou falar muita coisa, como nem o Marco fala, né? A gente não pode falar tudo aqui que a gente pensa, né? Mas eu vou deixar para o telespectador tirar sua conclusão, né, Marco? Ela vai perguntar para você, eu sei, depois ela vai perguntar para você, Marco. O bom que para o André é só o gráfico. Reunião da JBS, viu? Ó, reunião da JBS só na piscina, viu? Para ninguém levar gravador. Só na piscina de sunga. Marco Prado, você não existe igual. Deixa eu só pedir o recadinho final aqui do Alex André. Alex, depois dessa aí, né, que o pessoal vai poder curtir pelo menos na piscina lá na JBS, qual que é o seu recado final nessa sexta-feira aqui pro pessoal? Apesar dos pesares, né, que eu falei aqui da JBS, eu gosto da JBS, tá? Falando do ativo, tá? Falando do ativo. O ativo não dá para poder ignorar não tem como ignorar o papel, da companhia, é o maior do mundo, né? O mais diversificado, o menos alavancado, enfim, a operação é boa. Eu gosto de JBS, está falando do papel, do investimento, eu gosto. Mas o recado é esse, Débora. Perfeito. Alex, muito obrigada, te espero aqui na segunda-feira, então, né, para poder a gente ter mais uma semaninha por aí. Vai lá, aproveita o final de semana, né, aproveite com moderação, não precise ir na piscina lá da reunião da JBS, né, e a gente continua por aqui. Marco Prado. Né, eu vou ficar aqui para escutar a opinião do André também, que eu estou curioso. André tá pensando. André Moraes, traz essa análise aí, então, do JBS para a gente. Claro, Alex, só para te falar uma coisa, eu também adoro o setor, é um setor de muita volatilidade, mas tem sido muito difícil fazer operações no setor, eu tenho ficado de fora, já tem uns 3 meses que eu estou de fora, porque quando parece que tudo vai, aí você tem um caso de possibilidade de vaca louca, de gripe, não sei o que, assim, parece que as coisas, né, não se encaixaram ali com o setor, e aí é gap de alta, do outro dia gap de baixa, enfim, então para trade eu tenho ficado de fora. Só que em JBS, que é um ativo que eu já fiz excelentes operações, assim, desde que cheguei na bolsa, né? Talvez ela abriu capital um pouco depois, mas eu me lembro de operar JBS na época, em 2008, 2009, 2010, por aí. Então é um ativo que eu estou sempre olhando. E o que me chama a atenção nesse momento é uma figura que o analista gráfico gosta muito, que é uma figura de reversão chamada... Eu tenho um nome engraçado, viu, pessoal? Perde a credibilidade por conta do nome engraçado, mas mostra nada mais, nada menos do que uma reversão de tendência, que é uma figura chamada ombro, cabeça, ombro. Isso geralmente é encontrado no topo. No fundo, o nome é pior ainda, que é ombro, cabeça, ombro invertido. Mas é como se isso aqui fosse a mínima do movimento, uma cabeça, isso aqui um primeiro ombro, né? E o que ela está fazendo agora, um segundo ombro, como se fosse alguém de cabeça para baixo.
o que acontece? Na maioria das vezes, quando esta região aqui é rompida, isso faz o papel esticar muito para cima. Pelo menos a projeção dessa altura aqui para cima a partir desse ponto. Ou seja, tá? Com um pouco de paciência, esperando esse papel acima aqui dos R$20, abre um caminho aqui para mais de 30%, 35% aí de alta do papel. Portanto, apesar de precisar de um pouco de paciência, é um papel que eu estou olhando todo dia, porque vai chegar essa hora em que as coisas vão começar a se ajustar, e eu acho que daí pode sair um belo trade, tá? Não só com o JBSS, mas posso até te dizer que com o resto do setor. Eu acho que daí vai sair um belo trade aí, tomara nas próximas semanas de negociação. É isso. Pessoal aqui que está nos acompanhando. Você vai para a reunião na piscina, Marco Prado? Ai, tá frio, né? Tá frio, só se for térmica, piscina térmica. Recadinho final, então, aí para o pessoal para essa sexta-feira, Marco, que a gente tem aí, ó, agora dólar futuro caindo 0,28 e o índice futuro caindo também, 0,35%. Esse dólar e esse índice deram as mãos essa semana, né? Quando um cai, o outro cai, quando um sobe, o outro sobe também, tá incrível. Mas o André já deu o call da venda no dólar aí, acertou, mandou Já. bem pra caramba ali. Onde eu achava que era subir, ali o André deu o call da venda. Quem pegou já podia estar em casa, hein? Vamos trazer o André mais vezes aí de sexta-feira pra gente, pra animar a galera, pra poder tomar um chopp mais cedo. Acho que é isso aí, o mercado vai morrer aí lateral. Eu não vou arriscar hoje, sinceramente, aqui. Hoje é sexta-feira, Débora, hoje é o dia que eu já me programo aqui mais final de semana para comer meu pastel amanhã, caldo de cana, e ver meu Corinthians final de semana, porque o mercado hoje está de lado. Guardar energia para a semana que vem, que o mercado vai ser interessante. Então, desejo a todos aí, muito agradecer a companhia de todos, mais uma vez, né? A semana inteira. Agradecer, Gabriel, Renatinha, todo mundo que está na retaguarda da BMC, que são maravilhosos. Você que conduz esse programa de forma magnífica e o telespectador tem um ótimo pregão. Obrigada, Marco Prado. Aproveite o final de semana com moderação, hein? Por favor. André Moraes. Pode deixar. Segura o inteiro. Beijo. Ótimo. Seu recadinho aqui para o pessoal que está nos acompanhando, André Moraes. Qual o final que você deixa aqui, né, para os investidores dessa sexta? Eu acho que principalmente para o trader, é um momento de muita paciência, é um momento que mais vale nas operações mais longas, né? De swing trade, de position trade, ficar de fora do que operar, porque com o mercado lateral tem muito pouca coisa a se ganhar, né? O que dá dinheiro para o trader, e até mesmo para o investidor, né? É a tendência, né? É um grande ciclo. Então a gente, enquanto não conseguir superar no Ibovespa 120.600 pontos, a gente vai estar no momento de falta de tendência, onde o dinheiro fica muito melhor cuidado em conta corrente, ou seja, as posições que você já tem, você pode manter, mas para adicionar novas posições, espera esse ponto ser rompido, porque eu acho que a partir daí, sim, passa a valer a pena o mercado, com o mercado lateral, o seu retorno de investimento tende a ser muito ruim. Então, é paciência até o mercado superar a região de 120 mil pontos, 120.500 pontos. Débora? Tá aí, recado dado, muito obrigada mesmo, André Moraes, te espero aqui na semana que vem, bom final de semana para você, muito obrigada pela companhia e parceria de sempre, viu? Valeu, muito obrigado, bom final de semana a todos e até semana que vem, se Deus quiser, Débora. Obrigada, tchau, tchau. E é isso, gente. Vou acompanhando aqui, olha só, o índice futuro caindo 0,28, mas mantendo os 119 mil pontos, pelo menos no índice futuro. Dólar futuro caindo 0,30 agora, a R$ 4,79. Inverteu aí, foi afundando um pouquinho mais, né? A gente já tinha tido ali, como o próprio André trouxe esse call aí de venda, e no final das contas já acertou na lata. Foi aí, ó, quem foi rapidinho aí nesse pré-mercado junto com a gente, já tá indo sextar agora, hein? Por isso você tem que ficar ligado aqui na BMC News, aqui junto com a gente no pre-market, inclusive, tá? Vamos ver como é que esse mercado vai reagir durante esse dia. Natura ontem foi que liderou altas aí, inclusive, né, depois de recomendação a que a gente viu do papel em relação, inclusive, né, à questão do valuation da companhia, do BB, que a gente trouxe aqui essa notícia já para vocês. Então, vamos ficar de olho acompanhando por aqui. Lá nos Estados Unidos, a gente segue agora aqui, olha só, com todas as bolsas operando no único sentido. Saque para a NASA, que agora está subindo 0,68%, hein, gente? Dow Jones Futuro sobe 0,15%
e a gente tem S&P 500 futuro subindo 0,40. Permanece também o otimismo e boa parte das bolsas lá na Europa, somente queda em DAX na Alemanha, caindo 0,38%, repercutindo aí também ainda, né, Wall Street nesse setor de tecnologia, teve uma forte correção aí nesse pregão de quinta-feira. Então, bom, eu agradeço a companhia de todos vocês, a audiência de todos vocês. Não estou me despedindo de vez, não. Daqui a pouco eu estou de volta com a abertura ao vivo aqui do Ibovespa durante a programação do BMC News. Está chegando ela aí, Paula Moraes com Felipe Nascimento, trazendo mais notícias de mercado, entrevistas com os melhores especialistas, porque isso você só acompanha aqui, ó, Bolsa em tempo real ao vivo, eu com o meu Profit aqui da Anelógica. Logo mais às 10 horas a gente se vê. Então, tchau, tchau, gente. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz.